Olá pessoal, nesse exercício, nesse exemplo, vamos ver como controlar o brilho de um LED usando um potenciômetro. Então vamos lembrar que o LED ele é um dispositivo de saída. Se a gente quiser só ligar e desligar ele, a gente vai estar usando ele como uma saída digital. Deixa eu apagar o que tem aqui. Então o nosso LED, perninha negativa, lado reto, está ligado no resistor, que está ligado nesse fio, que está ligado nesse fio, que está no negativo, no GND. Perninha positiva arredondada, está ligada aqui no pino 3. Então eu tenho que definir aqui no meu código que o modo do pino 3 é uma saída, output. E aí se eu quero usar ele como uma saída digital, eu uso o comando digital write. Pino 3, se eu quero ligar, eu uso o comando high. Então, com o comando high, eu estou enviando 5 volts aqui, o LED liga. E com o comando low, se eu der um delay aqui de 1 segundo, e escrever digital write no pino 3 low, vou dar mais um delay. Então aqui ele vai ligar, esperar um segundo, desligar, esperar um segundo. Então liga um segundo, desliga um segundo, liga um segundo. Então tá high, low, high, low, high, low. Beleza, assim a gente está usando ele como uma saída digital, mas a gente também pode controlar o brilho do LED. Deixar o brilho desde apagado e ir aumentando até o máximo. Para isso, a gente está trabalhando com uma faixa de valores, então a gente vai trabalhar com ele como uma saída analógica. E saída analógica, para a gente controlar, a gente usa o comando analog, de analógico, e write, de saída. Aonde que a gente quer controlar, no pino 3. E aqui, a gente tem que colocar um número entre 0 ou 255. Entre 0 e 255, né? Pode ser 10, pode ser 55, pode ser 78. Qualquer número inteiro entre 0 e 255. Então, se eu colocar 0, é a mesma coisa que o low, o LED está desligado. Se eu colocar 255, é a mesma coisa que o high, o LED está ligado no brilho máximo. E se eu colocar valores intermediários, 50, por exemplo, ele vai estar ligando, mas com brilho menos intenso. Se eu colocar 100, 100 vai estar mais luminoso do que o 50, mas menos do que o 255. Então eu posso controlar. De 1 em 1 aqui eu posso ir controlando. Então eu tenho 256 opções, né? De 0 até 255. Dá 256 opções de controle da faixa de brilho do LED. Beleza. Vamos só organizar o nosso código aqui, lembrando para utilizar variáveis. Então, ao invés de eu usar o número 3 aqui, eu quero usar uma palavrinha chamada LED vermelho, para facilitar eu me lembrar o que é. LED vermelho. Para eu poder usar essa palavra, eu tenho que ter criado ela antes aqui, criado a variável. Então, eu vou usar número inteiro, né? Porque o 3 aqui é número inteiro, qualquer número desses aqui é um número inteiro. Então, eu vou colocar int de inteiro. Estou dizendo que essa variável vai armazenar valores inteiros. Vou criar o nome dela, LED vermelho, e vou atribuir um valor a ela, que é o 3, que é o pino onde está conectado. Se tivesse conectado no 5, eu ia botar 5 aqui. Aí quando o Arduino chegar aqui e ler LED vermelho, ele vai olhar lá em cima, LED vermelho é 3, então eu vou usar aqui 3. Que vai substituir essa palavra pelo número que está atribuído a ela, pelo valor que está atribuído a ela. Então, ó, vai funcionar exatamente igual. Beleza. Só para facilitar a nossa vida. Agora, vamos dar uma olhadinha no potenciômetro. Então, o potenciômetro, ele tem 3 perninhas. 1, 2, 3. Uma delas externa, né? Sem ser a do meio. Uma delas a gente liga no GND, no negativo. A outra externa no 5 volts, no positivo. E a do meio
a gente liga numa entrada analógica, qualquer uma dessas aqui, A0 até A5. E aí, como é que a gente usa isso? Então é uma entrada analógica. Analog, entrada é read. E aqui o pino que a gente quer ler. Como está ligado no A0, eu vou colocar aqui A0. Beleza, só que a gente, se fizer isso, a gente não vai ver nada. Porque o Arduino está lendo, mas não está informando para a gente. A gente tem que pedir para ele informar para a gente. E a gente vai fazer isso usando o monitor serial. Então, para usar o monitor serial, aqui dentro do setup, a gente tem que iniciar o monitor serial com o comandinho serial.begin 9600, ponto e vírgula. Então, esse comando aqui inicia o monitor serial. E para a gente usar o monitor serial, imprimir algo, a gente tem que, dentro do nosso loop, colocar um comando para imprimir no monitor serial. Então, serial.print, o que eu quero imprimir? Vou colocar uma palavra aqui, oi. Então, se eu fizer isso e der um iniciar, aqui no monitor serial vai ficar imprimindo oi, 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 um do lado do outro. Serial.print escreve e não dá enter. Só fica escrevendo, escrevendo, escrevendo. Serial.print ln, ln linha nova, a gente pode pensar. Ele vai escrever e dar enter. Então, ó, serial.print ln, oi, enter, oi, enter, oi, enter, oi, enter, oi, enter. Beleza. Só que eu não quero escrever oi. O que eu quero escrever? Eu quero escrever, quero que o Arduino me informe o que ele está lendo aqui do potenciômetro. Né? Então, qual que é a leitura analógica do pino A0. Então, para isso, eu uso esse comando aqui. Então, eu vou pegar esse comando e jogar aqui dentro. Deixa eu apagar esse ponto e vírgula. Então, agora, o que ele vai imprimir aqui é a leitura analógica do pino A0. Então, vou dar um iniciar. Ó, 1023, se eu jogo tudo para um lado, 0. Vai aumentando, 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 até o máximo, que é 1023. Então, o Arduino consegue ler de 1024 posições, né, de 0 até 1023. Então, o mínimo é 0, o máximo é 1023 na entrada. Na saída, o mínimo é 0 e o máximo é 255. Bom, deixa eu apagar isso aqui. Se eu colocar aqui, ó, era de 0 até 255. Se eu colocar 256, o que acontece? Ó, o LED está apagado. Se eu for aumentando, 270. Ó, brilha um pouquinho. Então, o que está acontecendo? Passou 255, começa a contar de novo. Do 0, 1, 2, 3. Então, 256 seria equivalente a 0. 257 equivalente a 1. Então, vai tirando, diminuindo 255. Né? E aí eu posso jogar aqui, ó, a minha leitura analógica do pino A0. Então, ao invés de eu colocar um número entre 0 e 255, eu vou colocar o número que o Arduino está lendo do potenciômetro. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos voltar aqui, ó, no 0 e vou ir andando. Ó. Vai aumentando o brilho, aumentando o brilho, aumentando o brilho. Apagou. Aumentando o brilho, aumentando o brilho, aumentando o brilho. Apagou. Aumentando o brilho, aumentando o brilho, aumentando o brilho. Apagou. Aumentando o brilho, aumentando o brilho, aumentando o brilho. Então, fez 4 vezes o ciclo aqui. Por quê? Porque a leitura vai de 0 até 1023. Então, são 1024 opções. E a saída é de 0 até 255. Então, são 256, né? Contando 0. Então, 1024 dividido por 256 dá 4. Então, o número que vai vir do potenciômetro aqui é 4 vezes maior do que o número que tem que sair. Então, se eu quiser usar toda a extensão do potenciômetro para controlar o brilho do LED, o que eu tenho que fazer? Divido isso daqui por 4. Como que eu divido? Usando essa barra aqui, 4. Então, eu coloquei entre parênteses aqui, né? Como na matemática. Então, eu estou pegando a leitura aqui e dividindo
com a barra por 4. Então agora eu uso toda a extensão do meu potenciômetro para controlar o brilho do LED.